A numerologia é uma ciência milenar. A capacidade psíquica é inerente ao ser humano. Muita gente fala sobre o contrato kármico, mas não sabe nem do que se trata. A mediunidade é um compromisso de intermediar o mundo físico do mundo extrafísico. Ninguém quer saber da verdade, principalmente uma verdade que incomoda. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Spa do Espírito. Eu sou Vera Marfesa, terapeuta holística, numeróloga cabalística, certificada em coaching, em hipnose clínica e bioenergética. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico e até porque vai incomodar os fãs da Matrix, né? Eu sou fã, né, do Keanu Reeves, acho ele um cara bacana, mas ele entrou numa trilogia ali que não é bem aquilo que acontece. E eu vou explicar por quê. Por isso é que esse filme passou, né? Hollywood serve a outro patrão. E esses filmes só passaram porque eles não revelam a verdade. Por isso é que eles foram liberados, né, para consumo. Eles só liberam para consumo aquilo que não incomoda, né? Nós temos aí o Star Trek, né, que eles só não sabotaram, só não censuraram, porque falava de algo que estava acontecendo fora do planeta Terra. Então, era uma jornada fora do planeta Terra. E aí podia passar que não ia criar nenhum tipo de questionamento aos moradores do planeta Terra, porque tudo acontecia lá fora, né, em outros sistemas, né, planetas, em outras até galáxias, né? Quem acompanhou bem esse seriado, né, sabe do que eu estou falando, principalmente porque eles falam do holodeck. Já nesse seriado mais recente, eles falam do holodeck, seriado da década de 80, se não me engano, eles falam do holodeck, que é uma Matrix particular, né? Quem puder assistir, né, assista. O comandante não é do seriado da TV, né, aquele da década de 60, e vocês vão ter nessa parte do holodeck essas informações muito bem, né, introduzidas dentro do seriado, que não sei nem como é que passaram, né, mas pode ser que de repente seja censurado. Mas o holodeck é uma particularidade da Matrix geral, né? Da Matrix como a gente entende ser. Não é daquele jeito da Matrix filme, porque coloca o sujeito sentado, a consciência dele vai para dentro de um programa de computador. Não é isso. A Matrix não é assim. Vai ter que ser outra coisa. E eu vou explicar agora para que as pessoas reflitam e percebam que um dos filmes, inclusive, que deu uma boa dica sobre o que era a Matrix verdadeira foi A Rosa Púrpura do Cairo, que foi um filme de Woody Allen, que foi da década de 80 e que conta a história de uma moça do interior que vai a um cinema muito simples, em que passa só um filme. Toda tarde tem aquela sessão, ela acaba sendo a única pessoa que volta para o cinema, que ninguém mais se interessa porque é o único filme, e ela fica assistindo aquele filme e num determinado momento ela resolve entrar na tela e começar a participar daquele filme. Então, na verdade, o Woody Allen acabou trazendo, né, o que era verdadeiramente a Matrix. Ela não deixou o corpo dela sentado numa cadeira, ela foi com o corpo para dentro da tela. E como ali é um cenário holográfico, é uma sucessão, né, de imagens em dinâmica, né, que nada mais são
do que códigos alfanuméricos que a gente já sabe que existem. Ela se integra, né? O corpo dela se integra naquela frequência alfanumérica. Então, aquele corpo que é físico se torna também um holograma dentro daquele local. Uma frequência diferente, integrando todo o enredo. Enredo esse que, lá pelas tantas, é questionado pelo próprio protagonista, que diz: o que você está fazendo aqui? Você não pertence ao filme. Então, isso foi uma dica muito inteligente, né, do Woody Allen, e que nos trouxe mais ou menos uma pequena pincelada do que vem a ser a Matrix. Bom, a Matrix é um sinal alfanumérico, né, gerado na Lua, por isso que a Lua é artificial, e os cientistas já estão começando a falar sobre isso de uma forma muito disfarçada, né? Fizeram testes, inclusive jogando artefato, né, em cima da superfície, né, na superfície do satélite, e obtendo como resultado um barulho que eles descreveram como um gongo, que só pode ser conseguido se tiver metal embaixo daquela crosta que foi também maquiada. É um satélite artificial que foi trazido para cá há muito tempo. A face da Lua fica só para esse lado daqui, obviamente, porque o sinal tem que ficar contínuo, senão a Matrix se desfaz. Então a Matrix sai desse satélite com uma sofisticada, né, com um sofisticado aparelhamento tecnológico, como é bem conhecido daqueles seres involutivos já velhos conhecidos. Esse sinal ele é enviado à Terra, então toda a rede eletromagnética que existe na Terra captura esse sinal igual um sinal de internet, que o modem da sua casa captura o sinal e distribui. É o que acontece com essa rede eletromagnética, que distribui o sinal, e é capturado esse sinal por um chakra chamado chakra ômega, que, para quem fez a formatação da nova percepção, ele já não existe mais. Mas como eles não são burros, eles colocaram um plano B para que esse sinal continuasse através de nós a ser manifestado, né, através de projeção dos nossos 5 sentidos. Então é assim que acontece. Quem ainda tem esse chakra ômega, que ele fica localizado um pouco fora da coluna, do lado de fora do corpo, mas ainda no corpo etérico, e esse chakra ele tem como função ser uma antena de captura, que vai capturar esse sinal. Aonde a gente está é o sinal que vai nos chegar, com aquela cena, com aquele enredo, com aquilo tudo, vai para o nosso chakra ômega e transferido também por sinal, né, wireless, para a coluna, pelo chakra básico, que sobe coluna acima e vai dar no cérebro reptiliano, que está ali não é à toa. Ele está ali como um projetor daquilo que está sendo capturado pelo chakra ômega. E esse projetor chamado cérebro reptiliano, que é reconhecido pela medicina e dito como sendo um cérebro que nos associa a todas as nossas situações básicas de sobrevivência, uma vez capturado ali, ele vai projetar através dos 5 sentidos seus o cenário que você jura que é um cenário verdadeiro. Mas é um holograma, como se você tivesse entrado numa tela de cinema. E o seu corpo, embora pareça tão físico, né, tão real, ele é um holograma dentro desse holograma. E as pessoas vão perguntar assim, mas como é que isso se sustenta? Porque cada um de nós
traz todo esse equipamento para projetar esse cenário e todos juntos, todos os 8 bilhões de moradores no planeta Terra são, na verdade, projetores individuais para um cenário único que está aí e que a gente jura que é real. Como é que eu descobri isso? Muito cedo na minha vida, quando eu comecei a fazer projeção astral, que está no meu primeiro vídeo desse programa Spa do Espírito. Foi ali que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha, porque ao projetar, as primeiras vezes não, porque eu fui lançada para fora sem saber nem que existia isso, não sabia nem que isso era possível. Então, a princípio, eu achei até que tinha morrido. Mas aos poucos fui me acostumando, porque todo dia acontecia, me projetava conscientemente sem dormir e começava a pesquisar aonde eu estava, como eu estava, que corpo eu estava, um corpo azulado. Passava pela parede, sentia os átomos no meu próprio corpo astral e fui pesquisando até chegar um momento que eu disse para mim, mas eu toda hora estou vendo as mesmas coisas, né? O cenário do meu quarto, do apartamento onde eu vivo, eu olho as coisas todas como se tivesse um corpo físico. Daí eu falei, não quero ver mais isso. Na hora que eu falei, não quero ver mais isso, isso se desmontou. Isso caiu no chão como se fosse um pano que se desmilingue na tua frente. Ali eu comecei a ver outras coisas. E eu percebi que ali era uma ilusão. Antigamente, final de década de 60, ninguém falava em holograma, né? Muito menos em Matrix, muito menos em que a Lua era um satélite artificial. E eu comecei a ver aquele cenário novo sem fazer nenhum movimento fora de onde eu estava. Eu não passei para fora de onde eu estava ali e não queria ver o que eu estava vendo e aquilo se desconfigurou na minha frente. Quando eu voltei para o meu corpo, eu tive uma sensação exata de que eu tinha acabado de descobrir algo que para mim era muito novo. E que mais tarde, bem mais tarde, eu comecei a perceber que nós éramos ludibriados por um cenário pré-concebido por uma tecnologia muito avançada, que se vocês quiserem aprender sobre o que eu estou falando de uma forma visual, basta entrar no seriado Star Trek e ver, não a primeira versão, logo de início da década de 60, a segunda, que é um comandante carequinha. Ali eles introduzem o holodeck, que é uma Matrix particular. Você faz um programa no computador, entra naquela sala e aquela sala se transforma naquilo que você quer viver. Cenário, protagonistas, épocas, enredos, o que você quiser, que você programou naquele computador. Então é exatamente isso que acontece na Lua. Eles programam esse cenário, eles inclusive mudam os cenários, como se eles estivessem manobrando o cenário, o enredo e tudo aquilo que eles podem manobrar tecnologicamente, e fazem isso tudo acontecer. Fazem essas coisas todas, guerras, estimulam todo um enredo, né, para que a gente interaja nesse enredo achando que isso é uma verdade. Existe uma citação de uma xamã que ensinou aquele terapeuta de Honolulu, parece, que fazia terapias com os detentos, sem até estar com eles, era pela fotografia, e que aprendeu com essa xamã o Ho'oponopono, que é o perdão, se perdoar, perdoar o outro. O que ele estava fazendo, na verdade? Ele estava desmontando a matrix daquele sujeito, que ele projeta para o lado de fora como sendo o quê? Um protagonista assassino,
homicida, pedófilo, sociopata, psicopata, que foi o que ele revelou ter atendido através da fotografia. E quem ensinou para ele tudo isso foi uma xamã, que ela dizia o seguinte, muito interessante essa citação: quando você observar alguma coisa do lado de fora que não está dentro daquilo que você acredita ou quer que aconteça com você, porque isso é um cenário holográfico, você muda a hora que você quiser, que é você que projeta, junto com 8 bilhões de pessoas. Ela dizia que era só dizer: essa realidade é inaceitável. E repetir isso: essa realidade é inaceitável, essa realidade é inaceitável, quantas vezes forem necessárias, e repetir, repetir, repetir. Por quê? Porque você vai enfraquecer a projeção que você está fazendo através do seu cérebro reptiliano para fora, daquilo que está sendo imposto a você, de uma realidade que você não aceita. Então você diga: essa realidade é inaceitável, porque esse holograma vai começar a mudar. Do mesmo jeito que eu, em projeção, falei: não quero ver isso. Isso não me interessa. Foi o que eu falei, que se desmontou na hora. Por quê? Porque é você que é o agente de projeção. É você, através do seu cérebro reptiliano, através de seus 5 sentidos que estão ali totalmente doutrinados, programados dentro de um espectro específico para aquele cenário de Matrix, e que só quando você faz uso da sua percepção extrasensorial, ou cada um chama de um nome, expansão psíquica, você começa a ter as informações em outro espectro, que não essa holografia imposta pelo sinal da Lua. Então, cada um de nós constrói isso. De que jeito? Fortalecendo essa projeção para o lado de fora, como crença. Não, eu acredito nisso, então vou projetar para o lado de fora e vou dizer: não, é verdade mesmo, existe isso, existe maldade no mundo, existe guerras, existe isso. Porque uma vez você fazendo isso, você fortalece também os genes deles que estão no nosso DNA, impondo um comportamento nosso de afinidade com a malignidade que é deles. Então, nós, a princípio, no início dos tempos, quando fomos criados em laboratório, a imagem e semelhança de Deus pelos seres benevolentes, geneticistas anciães, que são os responsáveis pelas confecções de raças, eles resolveram fazer uma raça, que chamou de raça humana, benevolente para a devida missão que deveria ser cumprida, que era ir para os planetas pacificar e agir diplomaticamente para ensinar essas pessoas um caminho mais amoroso. Quando nós fomos criados para isso. Por isso é: crescei-vos e multiplicai-vos. Vão, se multipliquem, povoem esse lugar e pacifiquem esse lugar. E assim foi durante um bom tempo. Depois, uma parte da humanidade começou a querer saber demais com a tecnologia dos seres evolutivos e começamos a fazer o escambo. Nós vamos dar a você a oportunidade de se parecer conosco através do nosso DNA e vocês vão nos dar a tecnologia. E assim foi, e esse acordo é feito até hoje nos subterrâneos, onde as máquinas funcionam como moeda de troca e que não vem para a superfície porque eles não deixam, porque a moeda de troca só para uma elite, e isso está acabando. E que percebemos que toda a tecnologia que foi liberada para a superfície é uma tecnologia suja e que nos faz adoecer. Porque eles não querem que a gente tenha solução para nada. Eles querem nos aprisionar para continuar pegando o nosso DNA, emporcalhando o nosso DNA,
porque tem ali os genes em 10%, porque nos 90% eles não conseguiram entrar, porque os seres anciãos rapidamente bloquearam a entrada desses 90%, que são os cinco pares de hélices preservados para eles não detonarem. Então eles só emporcalharam 10% e colocaram ali naqueles genes um comportamento de guerra, de malignidade, de perversidade, que muitas pessoas não entendem porque que elas acabam fazendo isso e ficam lá num sistema de remorso e de culpa. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Por que eu agi dessa forma? Porque elas não entendem por que aquilo acabou se manifestando através delas, por causa do gene deles, do comportamento que se insere no nosso DNA através dos genes deles, que é um comportamento maligno. Nós somos seres benevolentes na nossa origem, somos seres do bem desde o início. Fomos configurados e construídos com genes de várias raças benevolentes que contribuíram para a nossa construção, mais de 50, cada um contribuiu com algo que já havia ali dentro do seu gene. E nós tínhamos um GNA, que é o nosso DNA verdadeiro, completamente voltado para o bem, para o amor e para a solidariedade. Quando a gente começou a fazer essa má escolha, comendo a maçã, dada por o quê? Por quem? Por uma serpente, que é o quê? Uma reptiliana. Isso é tudo simbólico. Viemos parar num sistema prisional e por conta desse sistema prisional estamos aqui até hoje, tentando evoluir o que não acontece, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas desde sempre. Desde a época remota da história da humanidade, a gente está fazendo a mesma coisa. Estamos matando, estuprando, violentando, destruindo, usurpando, invadindo, tomando para si o que não nos pertence e cada vez se sofisticando mais, né? Não que não se bebesse sangue de crianças na idade média ou anterior a isso, com certeza. Mas é que hoje a gente tem acesso à comunicação, a gente tem acesso à informação. Essas informações nos chegam através das mais variadas fontes. Por quê? Porque nós estamos nos comunicando melhor. Mas essa tecnologia da nossa comunicação, que trouxe essa possibilidade de a gente começar a saber onde é que estão acontecendo as coisas, aonde e como estão acontecendo as coisas, que já aconteciam desde sempre, também nos adoece. Celular nos adoece, televisão LED nos adoece, lâmpada LED nos adoece, faz um mal danado para os olhos. E vários outros. Eu vou citar aqui, vai ficar o dia inteiro falando de toda a tecnologia liberada para a superfície que nos faz mal. E com certeza nos faz mal. Então essa imposição de um cenário que é a verdadeira Matrix gerada na Lua por um sinal alfanumérico que vai ser distribuído por toda a superfície do planeta e capturado por esse chakra ômega, que quem não fez a formatação ainda tem ele, mas não se iluda, quem fez a formatação ainda tem um componente dentro do DNA que também faz isso, que é o gene deles, que tem que ser retirado e em breve será. E aí as pessoas fortalecem isso, cada vez mais dando força, dando poder aos 5 sentidos, porque tem gente que diz, eu só acredito naquilo que vejo, que escuto, que toco. Então, a serviço deles. Quem pensa assim está a serviço deles. Eles querem isso. Porque se você começa a dizer que você está tendo percepção além do que os seus 5 sentidos observam, eles vão colocar você no manicômio, vão dizer que você é maluco. Eles não querem que você descubra que isso tudo é uma farsa.
Isso tudo é fake. Então eles colocam uma etiqueta em você dizendo que você é doido, você é maluco, e você tem medo de falar que você está vendo além daquilo. Eu nunca tive medo. Desde os meus 17 anos que eu viajo para fora do meu corpo e nunca tive medo de dizer o que vejo e o que sei e o que aprendi com toda essa experiência de 11 anos saindo do corpo de uma forma consciente, sem dormir, me desdobrando, sem apagar em sono, que eu não durmo sentado e eu fazia isso sentado. Isso tudo está sendo desmontado. Alguém já deve ter visto no YouTube, inclusive, aqueles que eles chamam de bug da Matrix, acho que é o nome que eles dão, que aí eles filmam um avião parado, uma pessoa com as pernas para trás, umas coisas assim que eu acho muito interessante. Por que acontece aquilo? Porque os códigos alfanuméricos que você está projetando para fora estão embaralhados, dando aquele cenário totalmente distorcido. Então nem todo mundo está vendo aquilo. Perna para trás e avião parado. Porque como você é o projetor, se está havendo um embaralhamento desses códigos alfanuméricos, é que nem televisão. Se a televisão não consegue captar o sinal direito, ela começa a tremer, já viram que ela começa a ficar torta? Aquela coisa de ficar torta a imagem, né? Ficar descompensada, uma parte fica de um lado, outra parte fica do outro, né? Se a pessoa estiver ali em pé, ela vai ficar até metade do corpo de um lado e a outra metade vai ficar do outro, e a pessoa vai ficar assim. Por quê? Porque os códigos alfanuméricos estão sendo capturados de uma forma embaralhada, de uma forma errada. É a mesma coisa. Se você está recebendo e transmitindo através dos seus 5 sentidos esse cenário embaralhado, você vai ver essas coisas, vai ver o famoso bug. E como é ela que está filmando, ela está filmando o que ela está vendo. Por isso que você vê o que ela vê. Então é assim. Não é bem aquele jeitão que a trilogia Matrix mostrou. Por isso que ela foi liberada sem censura. Por isso que o seriado V foi censurado. Você não consegue encontrar em lugar nenhum. Ele foi deletado. A protagonista, que é uma brasileira, passou um mau bocado. Ela disse que passou um mau bocado. E ela só conseguiu se segurar porque ela se casou, me parece, com um produtor de Hollywood ou algo parecido, para poder se segurar. Senão eu detonar ela. Ela era protagonista desse seriado chamado V, que conta a história da invasão reptiliana no planeta Terra. É muito interessante o seriado, não passou da segunda temporada. Conseguiu ir até a segunda, a terceira não teve, porque eles censuraram. Em algum site aí pode ser que até haja essa possibilidade de ver, mas é difícil. Em qualquer lugar que possa dispor dessa possibilidade de você assistir, não tem. Foi censurado mesmo, porque conta a história verdadeira da invasão. Verdadeira em tese, né? Porque é mais ou menos aquilo. Mais ou menos aquilo. Mas alerta, acorda a humanidade para isso, que estamos submetidos aos desejos desses seres que eu chamo de involutivos. Eles são tecnologicamente muito avançados e emocionalmente, espiritualmente extremamente atrasados. Não tem emoção nenhuma e espiritualmente nem começaram. Então essa foi a troca que foi feita, né? Uma parte da humanidade não fez isso, continua fazendo o seu trabalho, a sua missão. Tive a oportunidade de ver a manifestação de um ser humano que não ficou
seduzido, né, pelo conhecimento tecnológico e fiquei encantada com o que eu vi. Nós vamos chegar lá e eu acredito que não vai demorar muito, porque nós vamos readquirir as nossas capacidades e o nosso direito de volta de sermos seres benevolentes 100%, porque o DNA que está operando na nossa vida é um DNA contaminado por genes que não são da nossa origem. O código genético está aqui, o DNA do humano está inerte, inativo aqui, eles não podem tirar nada de nós, eles só podem desabilitar. Está aqui, nas carótidas, que sobem em ramificação. Então eu ensinei um exercício numa outra plataforma, que era esfregar as mãos, fechar a mão esquerda, pegar a mão direita para o lado direito e fazer esse movimento 15 vezes horizontal, 15 vezes vertical e 15 vezes circular. Depois passar para cá e fazer a mesma série, 15 vezes, 15 vezes e 15 vezes. Com a mão sempre fechada, acabou o exercício. Abre a mão e ponto. Isso você vai fazer todos os dias, de preferência no banho, porque aí o sabonete não vai causar nenhum dano na sua pele de ficar friccionando ela. Mas isso é algo que já está sendo feito em vários lugares do mundo. Essa ativação do GNA, e eu conhecia inclusive até uma dessas pessoas que tem um spa no norte do estado de Nova York, que eu tive o prazer de conversar via uma tradutora pelo Skype. E ele me convidou para ir para lá, para a gente poder trocar, né, as nossas habilidades, os nossos trabalhos, as nossas missões. Mas eu tive que declinar o convite porque não dava na época para eu ir. Mas eu acabei descobrindo, né, através de uma investigação, o que ele fazia lá. Ele ficava no final de semana fazendo ativação de um GNA para que as pessoas saíssem de lá mais e mais no padrão da multiplicação celular por esse código. Só que eu descobri uma forma mais rápida de fazer essa ativação e, obviamente, eu entendi por que ele estava fazendo um final de semana inteiro, porque ele tem um espaço, ele tem que pagar conta, ele tem que vender livro, ele tem que fazer propaganda de outros trabalhos, e aí ele tem que ficar deixando a pessoa lá presa de sexta até domingo para que isso tudo ocorra. Mas descobri que em menos de 5 minutos você pode ativar o seu GNA, sem precisar ir para spa, sem precisar fazer mais nada além desse exercício uma vez por dia. Você vai começar a sentir diferença em vários momentos, principalmente o físico. Aumentar a sua vitalidade, você vai sentir a sua pele começar a ter uma textura. Por quê? Porque a primeira coisa que começa a se renovar é a parte externa. Que, associado à máquina interdimensional chamada cápsula do rejuvenescimento, que eu falei no último Spa do Espírito, no último programa, basta ir lá para rever ou para ver, se não viu. Essa cápsula do rejuvenescimento, ela envolve você virtualmente, né? Porque tudo é virtual, então a gente pode usar tudo virtualmente, inclusive máquinas virtuais. Ele envolve você numa proteína recheada de GNA, justamente para colocar de fora para dentro esse estímulo, e você fazendo esse exercício que eu acabei de ensinar, você faz a contrapartida de dentro também para fora. E aí começa todo o processo de você retornar ao seu estado original, ao qual você foi criado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um ser benevolente, com um código genético chamado GNA,
que foi construído com várias raças benevolentes para uma missão benevolente. Então, quando nós cometemos o erro de fazer o escambo com quem não devíamos, fomos aprisionados num sistema prisional chamado Terra, porque nós não somos daqui, não somos oriundos daqui. Isso aqui é um sistema prisional, como tem vários planetas na galáxia que também fazem a mesma coisa, aprisionam. E como nós fizemos esse escambo, viemos para cá, aprisionados por eles, não conseguimos evoluir nada, porque a nossa evolução está totalmente associada ao poder deles. E quanto mais a gente vai e volta nas reencarnações, que é outro sistema prisional, mais a gente se enrola em coisas que a gente tem que consertar, porque karmas são gerados, e a gente não acaba nunca isso. Então a maior prova que eu tive de que isso não serve para coisa nenhuma, a não ser para alimentar eles e manter eles no planeta, eles, seres involutivos, foi que quando eu trabalhava há bastante tempo num trabalho que eu fazia de alinhamento energético, que passei a chamar de reprogramação do passado, eu tinha um processo em que eu buscava as encarnações, eu buscava a mais remota que eu poderia perceber daquela pessoa, eu canalizava aquela encarnação para a pessoa conversar com a encarnação através de mim. Ela conversava, ajustava, liberava, perdoava, todo mundo se perdoava e se liberava. Porque é através da culpa é que eles nos aprisionam no planeta, fazendo a gente ficar aqui sofrendo. E aí eu ia trazendo, desde lá de trás, tudo aquilo que eu estava vendo. Às vezes eram 10 encarnações. O trabalho demorava 2 horas, era extremamente cansativo. E a pessoa conversava com essas 10 vidas, por exemplo, ajustando elas todas, colocando elas livres, sem medo, sem culpa, sem remorso, para que houvesse na vida dela atual um estímulo para ela construir as coisas, para ela ir para o caminho do amor. Porque do jeito que as encarnações estavam vindo cheio de remorso, cheio de culpa, e é assim que eles aprisionam você num contrato kármico. Através da sua culpa, que aí você diz, não, eu tenho que sofrer, eu nasci para sofrer, eu fiz muita coisa de ruim, eu tenho certeza, eu não preciso nem saber do que se trata, porque eles não querem que você saiba nada, porque eles não querem que você conserte nada, eles só querem que você sinta culpa. E aí as religiões, filosofias que estão aí, começam a dizer, não, você foi malzinho na outra vida, você tem que pagar a karma, você tem que sofrer, e não pode contestar isso, sabe, senão você está blasfemando. E aí todo mundo fica com medo de dizer se tem uma coisa errada aí. Eu, quando tinha 13, 14 anos, eu falei para o meu colega de colégio, eu tenho certeza que tem alguém lá em cima que se diverte com o meu sofrimento. Meu amigo tomou um susto quando eu falei aquilo, porque embora ele fosse ateu declarado, ele disse, olha, se você falar isso perto de um católico, você vai ser excomungada. Nessa época o catolicismo reinava absoluto, era o quarto poder. Eu falei, mas eu não estou falando nada de ruim, eu estou falando que tem alguém lá em cima que se diverte com o meu sofrimento. Depois, mais tarde, eu percebi que a frase era correta, o verbo é que não era. Tem alguém que se alimenta do meu sofrimento. Porque os militares que trouxeram as máquinas, máquina da cura, cama fotoelétrica, todas essas máquinas que funcionam também nos subterrâneos, algumas acopladas uma na outra, mas que nos chegaram através dos amigos benevolentes de uma forma um pouquinho diferente, até porque as do subterrâneo chipam as pessoas, elas que não sabem, eles não vão entregar de mão beijada uma tecnologia se não tiver alguma vantagem para eles. E essas máquinas, elas usam todas as possibilidades que estão ali para aprisionar você na necessidade de ficar o tempo todo indo lá para se curar de A, B ou C, ou o que for que você tiver, porque é esse, né? Esse é o negócio que eles administram aqui, para aprisionar as pessoas de elite no subjugo deles, eles têm que se submeter, senão eles não ficam curados, e para nos submeter sem a gente sequer saber. Porque essa questão da roda de Sansara, de vai e volta,
reencarnando e não lembrando de nada, é a forma que eles têm de manter a gente preso aqui. E nessa específica situação de atendimento para busca de encarnações, eu falava para as pessoas, eu não entendo, eu estou buscando encarnações suas bem remotas, até as mais atuais, as mais recentes, e você não evoluiu nada, você não andou para frente coisa nenhuma, só vejo a coisa piorar, você se sofisticando inclusive na maldade. E era verdade, até a pessoa até falava mesmo, ela acabava revelando, pois é, mas eu não estou vendo nada fica bom, não fica nada bom. E eu digo, só estou vendo isso aí, não estou vendo nada de bom, estou vendo piorar. E ali eu comecei também a perceber que também não interessa para eles você melhorar, você se lapidar, melhorar, se tornar uma pessoa benevolente, porque eles não querem isso. Eles querem você sofrendo, porque você vai exalar energia de baixa densidade para poder alimentá-los, que eles comem e bebem de energias de baixa densidade, energia de ódio, de raiva, de guerra, de pedofilia, de sadismo, de tortura e coisas do gênero que ainda se mantém no planeta. E você ali, enganado, pensando que indo e voltando nas encarnações, você vai ter uma chance de evoluir. Não vai, você está preso. Preso numa colônia que vai doutrinar você, porque eles organizam as colônias assim, colônia de ateu, colônia de nazista, colônia de judeu, colônia de não sei o quê, colônia de passional, colônia de pragmático. Eles vão colocando as pessoas nas colônias por afinidade, porque fica mais fácil de doutrinar, porque a pessoa chega lá e diz assim, viu, eu sabia que a verdade estava comigo, todo mundo aqui, viu, desencarnou, e todo mundo sabe a mesma coisa que eu sei, então a verdade é essa mesmo. E aí você doutrina a pessoa para voltar, porque ela está num cativeiro em que todo mundo pensa igual. Eles não são burros, eles são inteligentes, só que a gente também é. E a gente observa as coisas, percebe. Numa das projeções que eu fiz mais recentes, eu procuro não fazer, porque senão eu fico do outro lado direto. Eu vi, fui levada inclusive, porque eu perguntei o que eram as colônias, que eu queria saber. Eu fui levada em projeção e vi como é que a coisa funcionava lá, com doutrinação, até com hipnose. E as pessoas ali sendo hipnotizadas para reencarnar e ficarem ali subjugadas, inclusive por palavras hipnóticas, para comportamentos. E como a pessoa está vinculada a um gene deles, porque a gente entra no planeta com essa contaminação, que pode ser retirada, nosso DNA pode ser modificado, isso não é para sempre, é porque as pessoas não sabem. Todo mundo pensa que a evolução é uma coisa de comportamento para você se libertar e evoluir. Não, o seu gene está contaminado, vai continuar empurrando você para as situações em que você vai estragar toda a benevolência que você fez a vida inteira por causa de uma coisa que eles vão estimular a acontecer. Então você pode ser uma gracinha a vida inteira, cheio de amor para dar, cheio de benevolência, aí eles vão e estimulam você através desse jogo da Matrix, da projeção através de você, de algo que vai na tua direção e desequilibra você, deixa você com raiva, com ódio, chuta o balde, começa a dizer, não acredito em mais nada disso, aí eles tomam você de volta. E o que adiantou aqueles 50 anos de benevolência? Nada. Você está prisioneiro de novo. Então, o grande problema não é só fazer o amor e a solidariedade como um componente da sua vida, fazer o exercício do amor incondicional e da benevolência e da solidariedade. É você também saber que no seu DNA existe um gene também de comportamento. Porque nosso DNA ele não estabelece só funções, cor de cabelo, cor de pele, cor dos olhos. Ele estabelece também comportamentos. E isso já foi provado, e volto a repetir, é importante as pessoas saberem, basta ir no Google e pergunta lá no Google onde é que está esse estudo a respeito dos
transplantados e seus comportamentos, suas emoções. Vai lá e pesquisa. Existe um estudo nos Estados Unidos que não vingou para fora, porque a mídia não falou nada sobre isso, porque ela está vendida sobre isso. Não pode falar o que o patrão não quer. E que diz que todo o receptor de um órgão de um doador pode estar trazendo para si o comportamento do doador. Isso foi provado porque eles descobriram que gente com coração de doador homicida tinha tendências homicidas. Gente com rim de um doador criativo, pintor, também começou a querer pintar. Por que será? Porque aquele órgão está recheado do DNA do cidadão com o comportamento dele. Mesmo que seja um órgão só, porque tudo se comunica. Não precisa ser o transplante do corpo inteiro do cidadão, basta um órgão só que replica tudo dentro de você. E aí prevalece o quê? O gene dominante. Se o cara está afinado com a malignidade, vai se tornar um psicopata, só com o coração do homicida. E aí eu ensino para as pessoas, quando você souber de alguém que se transplantou, que recebeu o órgão de alguém, independente de você saber quem foi o doador, se era uma pessoa do bem ou não era, limpa aquele órgão. E aí, basta usar a máquina da cura para sugar todas as energias negativas, todo o comportamento negativo que vem daquele órgão. Quem quiser aprender mais, vai na página Máquina da Cura Interdimensional do Facebook, Vera Marfesa, e ali pede adesão, que tem quase 33 mil pessoas ali. Aprendendo, estudando, é um grupo de estudos, estude e assista ao último programa Espada do Espírito, que também fala sobre isso. E aí você vai poder ajudar aquela pessoa a não ter rejeição do órgão. O órgão não ser rejeitado. O órgão é rejeitado por causa da frequência. Não é só por causa de outros componentes. A frequência tem que ser compatível com a frequência do receptor. Senão é rejeitado. Se uma pessoa é benevolente, recebe um rim de um sociopata, aquele rim é rejeitado. Não dá tempo de assimilar ou prevalecer um DNA de um benevolente num primeiro momento. Vai demorar. Até que aquele órgão se torne um órgão com aquele DNA daquela pessoa receptora. Quem vai prevalecer vai ser o DNA do órgão doador. O DNA é um chip. Por isso é que os transplantes às vezes são bem sucedidos e às vezes são um desastre. Porque as pessoas não percebem que pegar um órgão de um sujeito psicopata e entregar para uma pessoa, para uma criança principalmente, existe uma chance enorme dessa criança começar a ter estímulos psicopatas. Isso serve para transfusão de sangue também. Eu sempre combati essa coisa de não poder fazer transfusão de sangue pelas religiões que não deixam acontecer isso. Eu concordo em parte com esse medo das religiões em relação à transfusão. Só que eu não concordo é o que eles pregam, que é um monte de bobagem. Mas o que na verdade tem ali é, se você faz uma transfusão de sangue de uma pessoa malévola, esse sangue começa a correr em você, alimentando as suas células de malignidade. Porque aquele DNA que está ali, passeando no seu corpo, está recheado disso. Então você tem que usar a máquina da cura para sugar e a cama fotoelétrica para restaurar. Isso eu não vou fazer agora, porque existe uma maneira de se aprender sobre isso na página do Facebook, Máquina da Cura Interdimensional, Vera Marfesa, ou então assistir o último Espada do Espírito.
e começar a aprender. Porque essa página da Máquina da Cura já está há 2 anos no Facebook. Então tem muita informação lá. Tem que aprender através de estudo, pesquisa. Tem vídeos lá explicativos. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa com aquilo, principalmente as pessoas que recebem órgãos e transfusão de sangue, porque estão sendo contaminadas por toda uma informação que está chegando do DNA do doador. Quer se goste, quer não, é assim que funciona. Porque isso é genética. E genética é assim. O próprio DNA, ele não se desfaz da sua conexão original, que já foi feito isso em laboratório. Colocou-se um cidadão num laboratório totalmente monitorado e colocou o DNA dele num outro laboratório, num outro edifício. Aí começaram a estimular o cidadão com imagens para ele se emocionar, e o DNA dele começou a responder no outro prédio. Se encolher quando ele estava com raiva, se esticar quando ele estava feliz. Então, se um DNA se comunica dessa forma, vai continuar se comunicando até que aquele corpo se deteriore, se ele morreu, ou se ele só vendeu o rim dele para ganhar uma grana e é uma pessoa má. Ele está alimentando o DNA dele que está no seu corpo de receptora com todas as informações dele, inclusive o comportamento. Não é para assustar ninguém, mas se a pessoa faz um transplante ou recebe uma transfusão, ela tem que tomar essa providência, senão as coisas começam a ficar estranhas e elas não sabem dizer o porquê. Porque a ciência, ou ela se omite, porque ela sabe que isso é possível, porque houve esse estudo nos Estados Unidos, ou ela não sabe de nada. É de uma ignorância abissal. Mas é sempre bom lembrar que isso acontece, ainda mais quando criança recebe isso. Você não sabe de onde é que está vindo aquele fígado daquela criança, para aquela criança. Não sabe de onde é que está vindo aquele rim, aquele coração. Você não sabe de quem é. Se o cara tem um comportamento de bandido, isso acontece no mundo inteiro. O cara está preso, está lá cumprindo 300 anos de cadeia, aí diz, olha, eu quero ganhar uma grana para mandar para minha família, vou vender meu rim. E vende mesmo. Na China, eles matam os prisioneiros para tirar os órgãos dos caras, sem que eles autorizem. Mas, vamos lá. É bom sempre ficar atento, porque nem tudo é falado, nem tudo é revelado. E eu acabei sabendo de tudo isso porque eu sou uma pesquisadora, eu sou uma pessoa que sou uma buscadora da verdade. Eu vejo alguma coisa e vou buscar aquilo para ver se aquilo é real, se não é real. Se procede, se não procede, vou buscar. E muito daquilo que eu falo, eu tive experiências de atendimento ou de projeção astral. Eu vivi isso. Eu posso dizer que não foi algo que me contaram ou se eu li num livro. Eu achei interessante essa xamã falar que essa realidade é inaceitável, porque na verdade você está desmontando a Matrix como eu fiz fora do corpo. Eu fiz isso fora do corpo. Eu fiz essa realidade é inaceitável, ela se desmontou, só que eu estava fora do corpo, eu tinha mais poder. Quando você está dentro do corpo, você está dentro de um programa da dualidade, que é um programa de projeção daquele tipo, que é pelo contraste, feio, bonito, alegre, triste. E esse programa que está dentro de você obriga você a ficar etiquetando tudo, julgando tudo que está vendo, porque faz parte do pacote da Matrix. Então, quando você começa a dizer essa realidade é inaceitável, essa realidade é inaceitável, essa realidade é inaceitável, você está desmontando o cenário imposto.
que vai ter que se montar de outro jeito, segundo as suas crenças. E aí você tem poder de começar a manifestar o seu desejo, que é onde entra a câmara 360, que pode ser aprendida como acessa e aciona na página da Máquina da Cura, Vera Marfesa, do Facebook. Essa é a Matrix, que vem da Lua, o satélite artificial, espalha todo o sinal alfanumérico pelas redes eletromagnéticas, é capturado pelo chakra ômega, que fica na base da coluna fora do corpo, como uma antena, joga para a coluna através do chakra básico, sobe pela coluna, vai para o cérebro reptiliano, que projeta pelos 5 sentidos o cenário que é imposto lá da Lua. Por isso que ela só fica com a face virada para nós. Ela é feita de jeito que ela fique com a mesma face virada para nós, porque senão o sinal se perde. E os cientistas ultimamente estão até dizendo duas coisas com mais, digamos, com mais certeza. A primeira é que eles dizem que a Lua só pode ser oca, senão teria já se chocado com a Terra. Pela densidade dela, pelo tamanho dela, ela deveria ter se chocado com o planeta, salvo se for oca, que é uma verdade. E a segunda, mais recente, eles estão dizendo que eles estão medindo de alguma forma, talvez pela luz, que o satélite está se separando da gente, está se distanciando da gente, está saindo da nossa órbita devagar. Então reflitam sobre isso, reflitam sobre tudo isso e aí vejam o que isso para a vida de vocês serve. Um grande abraço, até o próximo programa.